Bom dia, igreja querida. Mais um Natal, né? Estamos aqui, foi um piscar de olhos, né? Mais um Natal. Que a graça e a paz de Jesus sejam sobre a sua vida. E eu queria, nessa manhã, em respeito à palavra de Deus, pedir que você se colocasse de pé. Vamos ler esse texto da palavra. Desde já também agradecendo mais uma vez a confiança do pastor Edson, do conselho da igreja, também a igreja da qual nós somos membros, né? O pessoal da Emunac está aqui. Não sei se todos sabem disso, mas nós somos membros dessa igreja, não é, pastor? E muito obrigado pela confiança mais uma vez. O texto da minha reflexão para essa manhã está no Evangelho de Lucas, um texto até que já foi lido aqui. Lucas capítulo 1, nós vamos ler dos versos 26 até o verso 38. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem se chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós como igreja oramos e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe a tua igreja que está reunida aqui neste lugar, nessa manhã. Que o Senhor tenha livre acesso, Pai, ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar? Nesta semana, isso é meio que rotina na vida de um pastor, eu estive visitando, a pedido de uma amiga, uma pessoa na UTI, uma moça de 42 anos, que de uma hora para outra teve algumas complicações, bastante sérias, e eu fui a pedido da família, através dessa amiga, e a gente sai do hospital. O pastor Edson já foi capelão há muito tempo, né? Outros pastores aqui sabem do que eu estou falando. Mas a família disse: olha, pode ser que ela nem volte, o estado dela é bem grave. E aí eu estive lá, conversei com ela, apesar dela estar sedada. Quando eu comecei a falar, eu pedi que ela me fizesse algum sinal se ela estava me entendendo. E ela fez assim com os olhos. E aí às vezes eu orava: você está me compreendendo? E ela fazia de novo um sinal com os olhos. Eu pude ler um trecho das Escrituras,
orei pela vida dela, falei de Jesus Cristo para ela. Mas nós, por mais que isso seja uma rotina na vida de um pastor, nós saímos de lá com o coração pesado, diante do sofrimento humano. O hospital sempre é um lugar de reflexão, onde a gente reflete sobre a vida, sobre como estamos vivendo, sobre se estamos cuidando da nossa saúde de uma maneira adequada. Nós refletimos em muitas questões. Você entrar numa UTI e olha para cada paciente ali entre a vida e a morte. E algo que eu lembrei que ficou muito forte para mim, eu lembrei imediatamente no hospital, quando eu estava saído, foi um poema de um escritor paraibano que morreu em 1918. Eu lembrei desse poema que eu conheço há muito tempo. E um escritor chamado Leandro Gomes de Barros. E o tema do sofrimento, o nome do poema é O Mal e o Sofrimento. Leandro Gomes de Barros. E olha que interessante, ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito e moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando ele com pranto? Eu sempre fui muito tocado com essas palavras, porque isso representa uma indagação humana. Desde que o homem é homem, nós nos indagamos a respeito do sofrimento e a respeito do mal no mundo. Há pouco tempo, eu tenho atendido um senhor de idade, visitado ele de vez em quando, mas que está vivendo uma crise muito grande, porque além do sofrimento que ele vive no corpo por conta de uma enfermidade, agora a esposa também está doente. E isso tem gerado uma revolta muito grande ao coração dele. E eu também tenho conversado e ministrado ele sobre essas questões. Mas essas indagações a respeito do mal, a respeito do sofrimento, estão no coração do homem desde que o homem é homem, desde a queda, né? Sobre a origem do sofrimento, sobre a injustiça, sobre a desigualdade que nós temos nesse mundo. Já na Grécia Antiga, a gente vê isso com Platão, Aristóteles, se debruçando sobre essas questões do sofrimento, do mal, da injustiça, da desigualdade. Agostinho escreve sobre isso, de Hipona, Tomás de Aquino, muitos outros. E existe muita obra sobre esse tema. E eu tenho certeza que você também já parou um dia para se perguntar e para refletir sobre a questão do mal e do sofrimento sobre a terra, né? Por que é que tem gente, como diz o poeta aqui, por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Por que que alguns perversos, homens que têm prazer na perversidade e no mal, vivem muito tempo e morrem às vezes de idade avançada? Por que é que crianças inocentes de 2, 3 anos morrem vítimas de guerras, de fome, de aborto, gente que não fez o mal para ninguém? Por que é que inocentes estão dentro de hospitais pagando um preço que não é conta deles? Certamente nós já paramos, você já parou para refletir sobre isso. Há um livro na Bíblia que trata sobre esse tema, que é o livro de Jó, que é o sofrimento do justo. Por que é que o justo sofre? E por que é que o perverso prospera, tem vida longa? O livro de Jó é muito interessante nesse sentido. E eu tenho as minhas anotações lá quando eu estudei o livro de Jó. Existe nesse livro cerca de 280 perguntas. Em 42 capítulos existem 280 perguntas falando sobre esse tema. E 70 dessas
Dessas 280 perguntas, 70 delas são respostas de Deus. Deus também faz perguntas. E há mais ou menos umas 70 perguntas que vêm de Deus nesse livro. Agora, uma coisa muito interessante para nós que temos Jesus Cristo, para nós que temos o Espírito Santo, para nós que temos a palavra de Deus, que temos uma outra perspectiva sobre a vida, nós precisamos entender uma coisa: Deus não deixou o homem sem respostas. Deus não nos deixou sem respostas. Eu não estou dizendo que Ele esclareceu tudo e que a gente pode entender tudo. Mas Ele enviou uma resposta para essa questão, que é Jesus Cristo, que é o nascimento de Jesus. Jesus é a resposta para o mal. Jesus é a resposta para o sofrimento humano. Jesus é a resposta que vem para toda a desigualdade, porque dele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é a resposta. O menino que nasceu há 2000 anos atrás, no ventre de Maria, através do ventre de Maria, é a resposta. Ele é a resposta. Um dia o anjo visita Maria e diz: salve, agraciada, mulher cheia de graça, mulher favorecida por Deus, mulher abençoada por Deus. O anjo faz uma saudação e Maria, qual é a reação dela? Ela se perturbou muito. O texto diz que ela se perturba no seu íntimo. Por quê? Toda vez, quem conhece o Antigo Testamento sabe, e eles conheciam muito bem, toda vez que o anjo visitava alguém, praticamente todas as vezes era para entregar uma missão para alguém. Era para dar uma missão, era para encarregar. Você vai lembrar de Moisés, você vai lembrar de Gideão, você vai lembrar dos pais de Sansão e tantos outros. Quando um anjo visita alguém, muitas vezes nas Escrituras ele está dando uma missão para essa pessoa. E a Maria deve ter se perguntado: o que esse anjo quer de mim agora? O que ele quer de mim? Por isso, salve a agraciada, mulher favorecida por Deus. E ele começa a falar sobre o menino, dizendo que ela ficaria grávida e daria à luz a um menino. E esse menino seria chamado Jesus. Deus é salvação. Esse é o significado do nome de Jesus. Deus é Salvador, ou Deus é salvação. Esse menino seria chamado Filho do Altíssimo, e o texto diz que ele seria grande. Irmãos, nós ainda não temos entendimento a respeito da grandeza de Jesus. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai destruir o diabo e seus anjos com o sopro de sua boca. Nós não estamos vendo na palavra de Deus duas forças em igualdade lutando uma contra a outra. Não dá para comparar. Ele será destruído com o sopro da sua boca. Nós não temos ideia da grandeza desse menino que veio através do ventre de Maria, que veio pobre, sem um lugar para nascer, que ficou órfão cedo, que enfrentou todo tipo de lutas e de sofrimentos também na sua carne, porque ele entende o sofrimento humano, ele também enfrentou o mal, ele também enfrentou o sofrimento, ele também enfrentou batalhas, e a Bíblia diz que ele é capaz de se compadecer de cada um de nós quando a gente sofre, porque ele também passou por isso. Ele sabe o que é o sofrimento humano, ele se identificou com isso. Ele não ficou lá do céu olhando todas as coisas e olha, o meu povo está sofrendo. Ele veio e se fez de um deles e se identificou com eles. E ele sabe do nosso sofrimento. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. E o anjo diz que ele seria chamado Filho do Altíssimo, que Deus lhe daria o trono de Davi, e que seu reinado nunca teria fim. Ele seria chamado Santo e Filho de Deus. Essa era uma promessa antiga das Escrituras. Os judeus aguardavam a chegada desse menino. Os judeus aguardavam a chegada do Messias. E por isso muito favorecida, porque naquela época ser mãe era uma bênção.
As mulheres desejavam ser mãe e desejavam ser mãe de muitos filhos. Ser filho era uma bênção. E há um salmo que diz que os filhos são presentes, eles são herança de Deus. As mulheres queriam ter filhos. Agora, muito agraciada. Imagina que além de ser mãe, ela seria mãe desse menino. Imagina se ser mãe é uma bênção. Imagina ser mãe de Jesus, do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus. Se ser mãe é uma bênção, imagina ser mãe desse menino aguardado há séculos pelos judeus. Aguardado há séculos. Por isso essa mãe que recebeu essa missão foi considerada muito favorecida, agraciada, abençoada por Deus. Essa era uma promessa antiga. Agora, a resposta de Maria, antes de dizer o sim, o que é que ela diz? Antes de aceitar a missão, o que é que ela diz? Senhor, como vai ser isso? Eu não sou casada? Como será isto? O que o anjo estava anunciando na cabeça dela estava acima da compreensão dela. Era algo que a mente dela, a razão, não compreenderam. Como é que isso vai acontecer? Eu não sou casada. Como que isso vai acontecer? Então Maria tem essa questão na mente. Só que os planos, queridos, e os propósitos de Deus estão muito acima da nossa capacidade de compreensão. Isaías 55:12 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Romanos 11:34 diz: quem conheceu a mente de Deus para que possa lhe dar instruções? Quem conheceu a mente de Deus? Os planos de Deus são mais altos. A mente humana não compreendeu. Apenas um dia isso vai ser descortinado. Todo esse mal, esse sofrimento, essa injustiça que a gente vê na humanidade e que a gente não entende o porquê, hoje, um dia isso vai ser descortinado, nossos olhos serão abertos. E aí nós vamos poder entender o porquê Deus permitiu tudo isso. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com alguns questionamentos sobre a tua vida. Você não entende algumas coisas que estão acontecendo, talvez não entendeu o porquê algumas coisas aconteceram, porque Deus permitiu algumas situações na sua vida, certo? Muitas questões na vida da gente, a nossa mente não vai encontrar respostas. O nosso trabalho é confiar. Agora, talvez você chegue aqui com esses questionamentos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe o como. Deus sabe o como. Você pode dizer como vai ser isto. Pode ser que algumas questões não tenham lógica. Mas eu quero te dizer, Deus sabe o como. Ele tinha uma resposta para Maria. Como vai acontecer isso? Vai ser obra do Espírito Santo na sua vida. Vai ser uma obra do Espírito. E é isso que acontece com os salvos, com os eleitos, com aqueles que creem em Jesus Cristo. Há muitas coisas que a gente não entende, o como será isto, mas uma coisa eu posso te dizer, Deus tem a resposta. Deus tem a solução, Ele sabe. Deus sabe o como, Deus sabe o quando, e Deus sabe o que fazer. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo nessa igreja, está agindo na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua família, na sua casa. Nós compreendemos tudo? Ainda não. Nós temos todas as respostas? Ainda não. Mas Ele tem. Ele tem todas as respostas. Ele sabe onde você está, sabe como te encontrar, sabe para onde você está indo, Ele sabe do ano que vem.
Eu preguei outro dia na igreja um sermão e eu disse: Deus está lá no futuro te esperando, te aguardando lá no futuro para te abençoar. Então a pergunta de Maria nos leva a refletir aqui sobre essas questões que estão acima da nossa capacidade de compreensão. Como será isto? Como vai ser isto? Mas o Senhor tinha uma resposta para ela. Vai ser uma obra do Espírito. Não vai ser uma ação humana. Não será de uma forma humana. Voltando para o poema do Leandro Gomes de Barros, o nascimento de Jesus nos lembra que esse menino que nasceu na manjedoura, humilde, que se humilhou, como diz Filipenses, se esvaziou da sua glória. Esse menino é a resposta que talvez não, que a gente ainda não compreende, que a mente humana não compreendeu, não entendeu, mas ele é a resposta para esse mundo caído, para esse mundo de trevas, para esse mundo de maldade, para esse mundo de injustiças, para esse mundo de monstruosidades que a gente observa todos os dias. E a gente fica se perguntando: Senhor, por quê? Por que isso? O menino Jesus é a resposta de Deus. E não só a resposta, mas ele é a solução de Deus. Ele é a promessa feita pelos profetas. Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha quão grande esse menino. Ele tem todas as respostas. Esse menino que veio há 2000 anos atrás, pelo ventre de Maria, é a encarnação de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus que se fez homem, que se humilhou e que se esvaziou. Ele é a manifestação física de Deus no nosso meio. E ele carregou sobre si, diz o texto de Isaías, todas as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele é a resposta de Deus. Ele é a resposta. Deus não nos deixou abandonados, sem respostas, no meio do caos. Ele enviou Jesus, aquele que levaria sobre si todas as enfermidades. Ele é a resposta. Ele é a esperança. O menino Jesus é a esperança em meio ao sofrimento. Ele experimentou sofrimento, experimentou aflições, foi tentado de todas as maneiras, foi cuspido, foi acusado injustamente, morreu sendo inocente, morreu de um dos piores jeitos que alguém poderia morrer, torturado, crucificado por um mal que ele não fez. Ele conhece o sofrimento, conhece a injustiça na sua própria carne, conheceu na sua própria carne. Portanto, ele é a resposta. Hebreus diz que ele passou e enfrentou todas as coisas. Por isso ele pode se compadecer de cada um de nós. Ele é a esperança em meio ao sofrimento. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, e Deus não abandonou o mundo e o deixou à própria sorte. Ele trouxe Jesus Cristo. Ele se desvestiu da sua própria glória e disse: deixa comigo, deixa comigo. Assim como veio a queda, assim como veio o primeiro Adão, como diz Romanos, responsável pela queda, ele foi o segundo Adão, agora responsável pela restauração e da dignidade humana. Esse menino que veio há 2000 anos atrás é a vitória sobre o mal e sobre o maligno. Ele triunfará. Para quem lembra do texto de Apocalipse 7,14, diz que ele é o Rei dos Reis,
o texto todo diz o seguinte: pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vencerão também com ele os seus chamados, eleitos e fiéis. Ele já triunfou sobre todo o mal. Romanos 16, 20 diz que ele vai destruir Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já triunfou sobre o mal. Esse menino que veio há 2000 anos atrás é a nossa esperança e é a vitória sobre o mal. O Natal nos lembra de tudo isso. Não é um tempo só de arrumar a casa, de enfeitar, de dar presentes. Há algo muito maior por trás de tudo isso, que nós precisamos lembrar. Reacender o fogo da esperança no nosso coração. Reacender o fogo da fé. Reacender o fogo do fervor espiritual, reacender o fogo da paixão, reacender o fogo da comunhão. Deus todos os anos nos avisa, através do calendário. Agora, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito tem dito. Muita gente tem sido avisada, mas está com os olhos e ouvidos encobertos. Não estão atentos ao mover do Espírito sobre a terra. Ele é a vitória sobre o mal. E não só isso, ele veio para trazer vida e vida em abundante. João 10, 10. Esse menino que veio há 2000 anos atrás, veio para trazer vida. E vida em abundância, vida farta, vida que sobra, vida para distribuir. Ele veio para trazer vida e vida eterna. Esse menino que veio há 2000 anos atrás, promessa das Escrituras, anunciado pelo anjo, é a manifestação encarnada do amor de Deus, do amor incondicional de Deus, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse menino é a manifestação encarnada do amor de Deus no meio da terra. Esse menino prometeu voltar. Atos capítulo 1 nos diz que os anjos falam: por que é que vocês estão surpresos, dizendo aos discípulos, com a subida dele? Ele vai descer do mesmo modo em que vocês o viram subir. A Bíblia diz que ele virá com grande poder e glória. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que as nações da terra vão bater no peito em desespero quando esse menino humilde vier com toda a sua glória, cercado por milhares e milhares e números incontáveis de anjos à sua volta. Virá como rei, sentado num trono, para governar para sempre, eternamente, para acabar de vez com todo o mal. O Apocalipse nos fala que ele virá e ele vai arrancar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima vai ser enxugada. Ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais o mal, não haverá mais injustiça. Não estaremos mais sujeitos à tentação do diabo, aos ataques do diabo. Teremos um corpo glorificado. O Leandro de Barros pergunta: por que é que ele não fez a gente assim do mesmo jeito? Ele fez. A promessa dele é que nós teremos um corpo igual ao dele. A promessa é que nós teremos um corpo igual. Esse Jesus está por voltar, tem dado sinais. Esse menino Jesus nos dá a convicção, diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui, do que a palavra de Deus nos diz, e como ele fala, o apóstolo Paulo nos diz, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo fala: a nossa leve e momentânea tribulação, perto de uma eternidade que está diante de nós, perto da eternidade, com essa visão espiritual, com olhos espirituais abertos, descortinados, o apóstolo Paulo diz: olha, a nossa leve e momentânea
tribulação. Paulo diz: eu conheço um homem que há 14 anos visitou o terceiro céus, e lá ele viu coisas tão maravilhosas que lhe foram proibidas de dizer. Você nem sabe o que está te aguardando, nem eu. A gente só sabe que a nossa mente não tem condições sequer de imaginar o que está nos aguardando e que veio através desse menino Jesus de Nazaré. Desse pequeno menino, perseguido por Herodes, tendo uma vida humilde, tendo que fugir. Nós não temos entendimento da grandeza da obra e desse Jesus. Por isso, queridos, todo o nosso fervor é pouco. Tudo aquilo que a gente pode oferecer para Ele é pouco. A nossa comunhão, a nossa paixão, a nossa entrega, tudo é pouco. Porque Ele é digno de tudo isso e muito mais. Hoje é um dia de você rever a tua fé. Você rever o teu ânimo com a caminhada. Você rever a sua comunhão com Deus. A Bíblia fala, e eu falo isso de vez em quando na igreja, sobre aquela parábola das 10 virgens. A metade delas vai ser apanhada com a lâmpada apagada. De que lado nós estamos? Do lado das que estão com a lâmpada apagada? Ou do lado daquelas que estão com a lâmpada cheia de óleo, na expectativa, aguardando, em comunhão? Não é por falta de aviso, meus irmãos. As nossas leves e momentâneas a nossa leve e momentânea tribulação. Para terminar, o menino Jesus, ele é a resposta de Deus para o pecado, para o sofrimento. Ele trouxe perdão. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Ele tem alívio. Ele tem perdão. Ele nos livra do mal, nos livra do maligno, nos livra do pecado, nos livra do domínio do pecado sobre nós. Ele é a resposta de Deus. Mesmo diante de todo esse sofrimento que a humanidade tem refletido, os intelectuais muitas vezes têm se debruçado, mesmo diante de todo esse sofrimento que é sem resposta para a mente humana, eu queria dizer, Deus não nos deixou sem respostas. A resposta é Jesus. Jesus é a resposta de Deus. Deus, como se diz por aí na linguagem, Ele não nos deixou no vácuo. Ele nos enviou uma resposta, Ele nos enviou uma mensagem. Não nos deixou sem respostas. Nós recebemos o WhatsApp dos céus, e o WhatsApp dos céus é Jesus Cristo. Ele não sabe aquele amigo que você escreve, ele não responde nada? Então Deus responde, e Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus é o WhatsApp dos céus para nós, é a resposta que Ele mandou. Por isso, esse período que nós estamos vivendo, ele é profético. Esse período em que nós estamos vivendo é uma carta para a humanidade. Essa época que nós estamos vivendo é o dedo de Deus escrevendo para a humanidade, dizendo, eu enviei Jesus. É o dedo de Deus falando com o homem, eu enviei Jesus Cristo. Vocês não estão sem respostas. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. É um tempo de muita esperança. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos enviou uma resposta. O Senhor nos enviou Jesus, aquele que triunfou sobre o mal, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a maldade, sobre os espíritos malignos, aquele que triunfou sobre doenças, enfermidades, aquele que triunfou sobre a morte. Paulo diz que o Senhor matou a morte. Onde está a morte, o teu ferrão? Espírito Santo, muito obrigado por Jesus Cristo. E que tu gere em nosso coração, Senhor,
fervor, ânimo, paixão, entrega. Senhor, nós também queremos te responder com o nosso melhor. O Senhor nos deu o melhor, que foi Jesus. E nós queremos, como igreja, também te oferecer o melhor, ó Pai. Bendito seja o teu maravilhoso nome. Que assim seja. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para adorarmos mais uma vez. Nós iniciamos o nosso louvor cantando essa música, dizendo que basicamente o texto que o pastor leu